Então vamos começar o conteúdo de hoje. Estamos falando de integração numérica. Então na última aula a gente estudou um pouco a regra dos trapézios. Como o próprio nome diz, a gente tentou aproximar a área de baixo da função, né, ou seja, a integral da função, através de trapézios. Bem? Então a ideia, né, aqui nesse contexto de forma de cotes, primeiro era a regra do trapézio, então a gente viu que a regra do trapézio simples, você tinha uma área lá, né, você tinha uma área da função. Então você tinha lá a função, o domínio, por exemplo, começar no A, B, aí você tinha o gráfico da função, alguma coisa assim, né? E aí, como sabemos ali do cálculo 1, fazer a integral dessa função f no intervalo AB nesse caso aqui, encontrar o valor dessa área debaixo do gráfico de f e acima do eixo x. Né? Então, a primeira aproximação que a gente fez na aula passada é simplesmente pega o trapézio que tem... Deixa eu fazer. Pega o trapézio que tem... Pega esse trapézio aqui. Então, você aproximava a área da função, a integral da f, pela área desse trapézio, né? E aqui era fácil. Essa altura aqui é o quê? F de A. E essa outra altura aqui, né? Ou lado, tanto faz. Esse lado aqui é F de A, tamanho dele é F de A. Esse lado, tamanho dele é F de B. Aqui era a distância entre eles, né? Que a gente chamou de H, entre A e B. Então, a área do trapézio é H multiplicado pela soma de um lado com o outro, depois dividir por 2. Tá? Então, essa que era a aproximação que a gente fazia. Além disso, depois a gente falou, por que a gente não particiona no intervalo em pedaços maiores, né? Então, agora você teria a sua função alguma coisa assim. Vamos supor que ele começava aqui do zero mesmo. E aí, outra ideia no final foi fazer essa regra dos trapézios repetida, que é simplesmente você pegar e dividir seu intervalo em pedacinhos de tamanhos iguais, tá? E essa coisa de pegar pedaços iguais é só para facilidade do cálculo, tudo bem? Você pegava pedacinhos iguais, e em cada um desses pedacinhos aqui, você fazia a sua regra dos trapézios. Então, aqui seria... Então, esse aqui seria 1. Aí, esse aqui seria uma outra regra de trapézio nesse intervalinho aqui. Aí, esse aqui seria uma outra regra dos trapézios. Aí, aqui seria uma outra regrinha dos trapézios. E esse aqui seria uma última regrinha dos trapézios aplicada aqui dentro. Tudo bem? Então, a regra dos trapézios repetida, qual que é a ideia, né? Se você, por exemplo, professor, no final ali da aula eu vi que tinha uma fórmula tal, eu não lembro direito. Mas pensa na ideia, só na ideia que você nem precisa se preocupar muito com fórmula, né? Porque qual que é a ideia? Divide seu intervalo AB em pedaços iguais. Em cada um deles, você faz esse trapezinho aqui, ó. Aqui seria, por exemplo, o x de 1, né? Aqui é o x de 1. Você dividiu em x de 1, x2 e tal, contando com A e B. O que você faz em cada pedacinho desse? Você faz a regra de trapézio. Né? A regra de trapézio é simples. Você pega aqui a altura desse... Opa, faltou A. Você pega a altura desse lado, mais a altura desse. Qual que é a altura desse segmento aqui, desse primeiro? É o f de x1, né? Porque a altura dele se encontra pelo f de x1. Né? Então, aqui é f de A, aqui é f de x1. Qual que é a área do trapézio? É o f de A mais o f de x1, multiplicado por essa distância aqui entre o A e o x1, dividido por 2. Tudo bem? E aí, só para facilitar, então você fala que a distância entre cada um desses intervalos é igual a um h. Tudo bem? Então é só pegar essa distância, multiplicar para soma desse lado mais esse lado, dividir por 2, e você vai somando com cada um dos outros pedacinhos. Aqui vai ter outro trapézio, aqui tem um trapézio, né? Aqui tem um segundo, aqui tem um terceiro, aqui tem um quarto, aqui tem um quinto.
e o final você só soma tudo bem? Isso que você estaria fazendo é a regra dos trapézios repetidas 5 vezes, tudo bem? Então aqui é a regra do trapézio simples. Isso aqui é a regra do trapézio repetida. Tá? Mas o que é bom, que é bem interessante para você, basta você lembrar assim a ideia, tá? Porque aí aparecem como eu gosto de fazer as coisas genéricas, aí aparecem as fórmulas lá, mas principalmente no caso do trapézio, você não precisa se preocupar muito como é que era a fórmula e tal. A fórmula te ajuda, quando você tem um problema, você fazer a conta mais rápido, né? Mas para tipo, você não ficar ocupando a sua mente com aquela fórmula, para ficar tentando lembrar ela, basta você lembrar a ideia dele, tá? A ideia do simples é bem fácil, né? Então você vai pegar o primeiro ponto aqui do intervalo, o último ponto, o extremo do intervalo, né? No caso A e B, pega o f de A, o f de B, que são o quê? Que são os lados desse trapézio aqui, tá? Então você faz o f de A mais o f de B, divide pela essa altura aqui, que é o B menos A, depois divide por 2, tá? Da onde vem isso aí? Isso aí vem da área do trapézio, tudo bem? É uma coisa que aí sim você tem que lembrar, claro. Mas você sabe a área do trapézio, então você consegue fazer a simples. Aí como é que é repetida? Repetida é a mesma ideia, só que você aplica o trapézio. Você faz vários trapezinhos, tá? Então você divide o intervalo AB aqui, em segmentos de intervalo. Em cada um desses intervalos você faz uma regrinha de trapézio aqui. Você faz uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e depois você soma tudo, tá? Então era basicamente isso que a gente... Opa! Isso que a gente fez na última aula, né? Tá? Então aqui, por exemplo, tinha um exemplo, né? O que era a regra do trapézio simples? A regra do trapézio simples, então, ó, o que está aqui em vermelho, curvado, esse aqui essa fronteirinha aqui é o gráfico da função, que a gente estava querendo calcular, um exemplo, né, de uma função que a gente quer calcular, e você quer calcular a integral dessa função, ou seja, você quer encontrar qual que é essa área vermelha que está aqui. Aí, fazendo a regrinha do trapézio, pela regra do trapézio simples, o que você faz? Você troca aquele cálculo daquela área complicada, né, essa área curva aqui, pela área desse trapézio aqui, né? Então, você tem essa reta azul aqui, e aí você tem esse lado, aí ficou essa área roxa, tá? Então, você troca a área dessa figura que você quer encontrar pela área do trapézio, tá? Isso que a gente está fazendo na integral simples. E aí vocês veem que, claro, vocês acabam cometendo uma espécie de erro. Porque lembra, aqui, na integração numérica, como a maioria dos métodos que a gente tem visto, não é encontrar o valor exato, mas é encontrar um valor aproximado, tudo bem? Sempre um valor aproximado. Legal. Então, é isso que a gente fez na aula passada. Então, basicamente, fórmula dos trapézios, você vai fazer um polinômio interpolador de grau 1, tá? Por que grau 1? Porque essas retas aqui, ó, então, pensa, essa reta que passa no A vai passar no f de A e no B vai passar no f de B, é o quê? É uma interpolação da função no ponto A e no ponto B, tá? Então, lembra das nossas aulas sobre interpolação? O que era uma função, dada a função f, aí você pega o valor da função f no ponto A e no ponto B, tudo bem? Então, você teria a tabelinha lá, sua tabelinha seria o x, o f, aí aqui seria, só vou ter o ponto A, vou ter o ponto B, consequentemente eu vou ter o ponto f de A e o f de B. Aí o que seria interpolar essa tabela aqui? Essa tabela tem 2 pontos. Então, 2 pontos, você sabe que o polinômio interpolador vai ter grau menor ou igual a 1. Polinômio que tem grau menor ou igual a 1 é da forma cx mais d, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma reta. Tudo bem? Isso aqui é uma reta. Então, interpolar isso aqui, você vai obter uma reta. E é justamente essa reta que a gente está desenhando aqui, tá? É justamente essa reta que você desenha aqui. Tá? Então, fazer essa reta aqui, fazer essa retinha azul, é obter o polinômio interpolador dessa tabelinha aqui. Que só conta com os pontos A e B e com os valores dela. No ponto, então, o f de A e o f de B. Tá? E então, em outras palavras, o que você está fazendo? Você trocou a integração da sua função f pela integral do polinômio interpolador. Tudo bem?
Então, assim, a gente começou com a ideia simples dos trapézios, mas depois, se olhando aqui, observando que, na verdade, o que você está fazendo é a mesma coisa, né? Que você pegar e troca a integral da função f. Opa! Troca a integral da função f, porque a f pode ser muito complicada de calcular, ou não importa, né? Por coincidência. Você troca a integral da função f pela integral do polinômio interpolador, onde esse polinômio interpolador é obtido através da tabelinha de 2 pontos só, ou seja, um polinômio de grau menor ou igual a 1. Tudo bem? Então, essa aqui era a ideia da fórmula dos trapézios. Tudo bem? Então, no caso simples, você vai fazer uma interpolação com esses 2 pontos. E aqui, no caso repetido, você faz interpolação também só com 2 pontos. Só que, por exemplo aqui, ó, nesse ponto aqui, você faz interpolação entre o B e o valor de x e n menos x4, isso. Tá? Entre B e x4. Tá? Então, no lugar do A aqui, seria o x4b. Mas você vê que você sempre está obtendo polinômio de grau menor ou igual a 1. Tudo bem? Então, essa aqui era a ideia da fórmula dos trapézios. Você troca a integral da sua função, você aproxima pela integral do polinômio interpolador de grau 1. Tudo bem? Essa aqui é a ideia básica do fórmula dos trapézios. Tá legal? Mas aí, você fala, nossa, mas quando a gente estava estudando interpolação, a gente não se limitou ao grau 1, né? Grau 1 de função. A gente fazia, dado uma tabela lá, a gente obtinha o polinômio interpolador de tantos graus quanto a gente queria, né? No sentido assim, você podia, por exemplo, pegar 5 pontos. Se você pegasse 5 pontos, você ia ter uma tabela com 5 pontos. Aí você teria um polinômio interpolador de grau menor ou igual a 4. Né? Então, por que aqui, nessa ideia aqui, ó, nessa ideia que eu coloquei aqui embaixo, nessa ideia, então, substitui a função f pelo polinômio interpolador de grau 1. Principalmente nesse caso simples. Como assim polinômio interpolador de grau 1? Pega 2 pontos, no caso A e B, que são os extremos, faz o polinômio interpolador e entrega ele. Integra, né? Legal. Só que você pensa, mas por que eu não posso pegar um polinômio interpolador de grau maior? Ah, dada a função f, por que eu não pego, por exemplo, em vez de 2 pontos, por que eu não pego 3 pontos? Tá? Se você pegar 3 pontos, você vai ter o quê? O polinômio interpolador vai ter grau menor ou igual a 2. Então, você subiu o grau do polinômio. É polinômio, então continua sendo, assim, em teoria, fácil de calcular a integral, tá? Porque é polinômio. Então, continua sendo fácil de integrar. Então, por que eu não troco o polinômio interpolador de grau 1, sei lá, para o polinômio interpolador, por exemplo, de grau 2? Tá? Tudo bem? Entenderam essa ideia? Então, vocês entenderam essa ideia? A aula de hoje é isso. Então, o que é a forma de simples que a gente vai ver hoje? Simplesmente pega lá, troca o polinômio interpolador de grau 1, você troca para um polinômio interpolador de grau 2. Tá? Tudo bem? Então, a aula de hoje é isso. Então, tudo o que a gente fez lá naquela aula passada, agora a gente faz para um polinômio interpolador de grau... Estou colocando 2, né? Mas polinômio interpolador de grau 2. Tudo bem? Só uma questão de precisão, né? Esses graus aqui, na verdade, é sempre grau menor ou igual a 1 ou grau menor ou igual a 2, tá? Mas aqui, só para simplificar. Então, o que vamos ver hoje? Vamos ver a fórmula de Simpson. Aí ele tem o nome, né? O outro nome, né? Tem o nome de uma pessoa aqui e tal, mas qual que é a ideia dele? Na fórmula dos trapézios, você usa o polinômio interpolador de grau 1. Em particular, você só precisa de 2 pontos para fazer o polinômio interpolador. Na fórmula de Simpson, a gente vai usar o polinômio interpolador de grau 2. O que você vai fazer? Você vai, dado que você tem um intervalo AB, você vai pegar mais um ponto a mais. Tudo bem? Então vamos lá. Que ponto a mais você vai pegar? Você precisa de 3 pontos agora, né? Por que você vai querer fazer interpolação nesses 3 pontos? Para obter um polinômio de grau menor ou igual a 2. Tá? Então o que você vai fazer? Você tem uma função f de AB em R contínua. Para começo aqui eu sempre falo contínua, mas depois vocês já perceberam que lá na fórmula do erro eu preciso de que a função seja derivável até um certo ponto. Tá? Mas aqui tá, aqui por enquanto só
Na ideia aqui, a contínua já é mais que suficiente. Então, ó, vamos aproximar f pelo polinômio interpolador que passa nos pontos. Agora, como você quer um polinômio de grau 2, você vai pegar 3 pontos. 2 pontos está bem fácil, né? Que são os extremos do intervalo. Então, você vai pegar o ponto A e o ponto B. O que você faz? Você vai querer um ponto ali no meio entre A e B. Então, você não vai querer ficar inventando muito, né? Uma ideia simples seria pegar quem? Pega o ponto do meio. Ponto do meio do intervalo. Tudo bem? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Pega o polinômio interpolador que passa nos pontos A e F de A, né? Ali o primeiro ponto no seu intervalo, né? E o valor da f nesse ponto. Aí você pega esse m aqui tá escrito o que é, mas esse m é o ponto do meio, tá? Você tem um intervalo ali AB, aí você pega o ponto do meio. Então, esse ponto do meio eu tô chamando de m. Então, você vai ter o m f de m e também tem o ponto b f de b, tá? O que está escrito aqui, é aquela função tabelada assim, ó. Tá escrito assim. Então, eu tô fazendo assim, ó. Pega x, aí pega o a, pega o m e pega o b. Tá? Aqui vai ser o f de x. Aqui vai ser o f de A, aqui o f de M, aqui vai ser o f de B. Tá legal? É isso. O que é a fórmula? O que é essa regra de Simpson? Pega essa tabela, interpola ela. Então, quando você interpolar essa tabela, como tem 3 pontos, você vai ter um polinômio de grau menor ou igual a 2. Tá? Então, aqui se interpola essa tabela, você vai ter um polinômio de grau menor ou igual a 2, que eu vou chamar de P2. Polinômio interpolador dessa função tabelada aqui. Legal? O que é a regra de Simpson? Você aproxima a integral da função f pela integral desse polinômio P2 aqui. Tá? É isso. Tudo bem? Nada mais. É isso. Tá, é isso. Então, é isso. E aqui a gente só vai deduzir uma formulinha fechada para ela, mas a ideia é essa, tá? A ideia é essa. Então, tudo bem. Então, você vai ter o ponto A, F de A, né? O M, F de M e o B, F de B. Tá? Então, aqui só para questão de escrita, né? Então, você vai escrever o M como A mais H, onde esse H aqui é o comprimento do intervalo que vai do A ao B, só que pela metade, tá? Metade do comprimento. Então, você pode, particular, escrever o ponto do meio como sendo A mais H, tudo bem? Então, você fez assim, né? Você tem um intervalo, AB, aí você fala, preciso de mais de um ponto para eu poder obter, por exemplo, um polinômio de grau 2. Então, você vai lá e pega um ponto aqui do meio. Tudo bem? Então, aqui vai ter distância H, aqui também você faz para ter distância H. Então, 2 vezes o H dá o comprimento total, que é o B menos A. Tudo bem? Legal. Então, vamos lá. Legal. Aí você pega o polinômio interpolador. Como é que você faz para pegar o polinômio interpolador de uma função tabelada que tem 3 pontos? Tanto faz, né? Sempre vai dar o mesmo polinômio interpolador. Então, ou você faz lá a regra usando o sistema lineares, ou você faz usando o polinômio de Lagrange, ou você faz através do método de Newton. Tudo bem? Vamos aqui só fazer pelo método de Lagrange. Tá? Mas perceba que essa escolha aqui ela é uma escolha do tipo tanto faz, porque o polinômio que você obtém é sempre o mesmo. Tudo bem? Então, essas informações assim, são sempre importantes você ter em mente. Tá? Não importa o caminho que você vai, você acaba tendo o mesmo polinômio. Então, por exemplo, aqui eu quero escrever o polinômio, tanto faz o caminho que você vai tomar, porque o polinômio é sempre o mesmo. Aqui vamos usar usar o método dos polinômios de Lagrange. Então, aqui no caso de 3 pontos é fácil escrever ela de uma vez só, né? Então, o P2 de x vai ser igual ao valor do f no A, mais aquela função que a gente chamava de L0, né? E L0 era como? Era x, é o x menos m, ou seja, era o x menos x1, multiplicado por x menos x2, tá? Dividido pela distância do A até o M, e depois pela distância do A até o B. Tudo bem? Aqui acabava dando, então, a distância entre o A até o M é H, e a distância do A... aqui tem um detalhe, eu acho. A distância do A até o M é H, mas a distância do A até o B é 2H, né? Então, aqui, ó, aqui é aquele polinômio que era assim, era o L0, e o L0 era assim, era o x menos x1,
x menos x2 dividido por x0 menos x1 multiplicado por x0 menos x2. Tá? Então, ó, x0 é A, né? O x1 é o ponto M e o x2 é o ponto B. Tá? Então, isso aqui vai dar o quê? Então, isso aqui vai dar x menos M, x menos B, dividido por... Ó, distância entre A e o M, aqui vai dar menos H, né? Só que a distância do x0 até o x2, ou seja, a distância do A até o B, né? A distância do A até o B, então o M estava aqui no meio, essa distância era H e essa distância era H. Então, a distância do... o A menos o M daria menos H, né? Sim? Sim, dá menos H, que está aqui. Agora, a distância entre o A e o B dá o quê? Dá esse 2H, na verdade, né? Então, aqui vai ficar menos 2H. Tudo bem? Então, aqui tá, em particular tem um 2 aqui, ó. Opa, tem um 2 aqui. Tudo bem? E aí você vai fazer pro resto, tá? Tá. Aqui vai ser aquela função que a gente chamava de L1, né? Então, vai ser o x menos o primeiro ponto, multiplicado por x menos o último ponto, dividido pelo ponto do meio menos os outros pontos. Então, aqui vai dar o m menos a multiplicado por m menos b. Aí, então, aqui dá h quadrado mesmo, você só troca de sinal, porque vai ficar o m menos a. Aqui é positivo, né? Vai dar h, mas o m menos b vai dar o menos h. Tá? Por isso que vem um sinal de menos aqui. Então, aqui tá certo. Mas aqui, de novo, aqui, então, vai ficar o x menos a, x menos m. Aqui vai dar o b menos a. Aqui vai ter um outro 2 de novo. E depois vai dar o b menos m, que vai dar o h de novo, tá? Então só tem essas correçãozinhas para fazer. Tá, então o que a gente escreveu aqui? A gente escreveu o polinômio interpolador usando os polinômios de Lagrange. Tá? Opa, aqui é sempre bom escrever aqui essa correção. 2, 2, tá? E é isso, qual que era a ideia? Então a ideia é a gente substituir a integral de AB de fx dx, vai substituir, aproximar esse valor dessa integral, por agora, pelo valor da integral desse polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2. Tudo bem? Que é esse polinômio que está escrito aqui em cima. Tá? Então, de novo, só frisando, aqui essa expressão aqui, ela parece ser muito complicada, tal, tem uma divisão, tem um monte de fração aqui, tem os números multiplicando para essas frações, só que vocês têm que lembrar, assim, que uma vez que você desenvolve isso aqui tudo, ou mesmo do jeito que está, isso aqui é um polinômio, tá? Então, isso aqui é sempre um polinômio. Sempre um polinômio. E polinômio, integrar polinômio, né? Integrar polinômio, então, integrar esse monômio aqui é muito fácil, né? Porque esse xn vai ser sempre da forma, a primitiva dela é sempre assim, né? Tá? Então, é sempre fácil de calcular a integral de polinômio, tudo bem? Então, apesar que vocês veem aqui uma expressão um pouco complicada, ou mais para frente, se vocês quiserem, depois eu vou comentar um pouco, né? Mas depois se vocês quiserem extrapolar essas ideias que a gente está tendo aqui e obter polinômio de grau qualquer para fazer a aproximação da sua função, lembra que é polinômio, tá? Pode ter um polinômio de grau 10, mas é polinômio, integrar um polinômio é relativamente simples. Né? Por causa disso aqui, né? É sempre fácil integrar um monômio. Então, mas legal. Então, a regra de simples é essa, tá? Você aproxima a integral da função de AB de f de x dx, e você vai aproximar para a integral do polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2. Tá? Então, essa é a ideia da regra de Simpson simples. Você pegou o intervalo inteiro. Claro, como na regra do trapézio, a gente consegue obter uma fórmula fechada, que na hora de você fazer a conta, se você já tem essa fórmula fechada, se você lembrar dela, fica mais fácil para fazer a conta. Tá?
Tá, então a fórmula fechada é assim. Então, se você fizer a integral desse polinômio que está aqui, fazer a integral desse polinômio, então você vai fazer, você passa a integral aqui, aí você usa uma substituição de variável adequada e você consegue provar que a integral de AB daquele polinômio, né? De novo, como é um polinômio, é mais fácil de integrar. Ele vai dar ele vai dar h sobre 3, né? Ou seja, o comprimento de cada um daqueles segmentos, dos dois segmentos, dividido por 3, multiplicado, né, pelo parênteses, f de A, mais 4 vezes o valor de f no ponto médio, mais o f de B. Tudo bem? Então, esse aqui é o valor que se obtém integrando essa função, esse polinômio P2 de x. Tá? Quem quiser fazer como exercício, seria interessante. Sim. Vamos fazer. Então, a integral acaba dando isso. Então, por fim, qual é a regra de Simpson? Como você aproxima a integral da função pela integral do polinômio, e a integral do polinômio dá isso daqui, então a regra de Simpson, integral de AB de f de x dx, você vai aproximar com h sobre 3, multiplicado pelo f de A, mais 4 vezes o f de m, m é o ponto meio do seu intervalo, mais f de B. Tá, então essa aqui é a fórmula de Simpson, e mais especificamente a fórmula de Simpson simples, tá? Simples. Que é essa fórmula que está aqui. Bom, mas como eu disse, né, aqui, no geral, assim, matérias de disciplina de matemática são de forma construtiva. Sei lá, num certo ponto você vai estar fazendo um exame, alguma coisa, você tem que fazer, teria que usar essa fórmula de Simpson para calcular uma integral. Só que você não, essa expressão é simples, né? Mas de novo, é alguma coisa que talvez você teria que lembrar. Mas você não precisa, tá? O importante é lembrar. Se você lembra a parte de interpolação, o que você está fazendo na forma de Simpson simples? Você faz uma interpolação da sua função em 3 pontos, onde que esses 3 pontos são o quê? São os extremos, né? Aí você pega o ponto do meio, né? Você faz a interpolação, você obtém um polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2. Depois que você faz, você obtém um polinômio, você vai ter a expressão, você integra esse polinômio, pronto, é isso. Então você fez a integração, a aproximação da integração pelo método de Simpson, tudo bem? Então a ideia é sempre importante vocês guardar a ideia, né? Legal, então essa aqui é a forma. Essa forma de Simpson, se você quiser calcular um pouco mais rápido, tá? Claro, a gente comete erro, né? Aqui, todos esses métodos que a gente vem trabalhando, tal, a gente sempre vai cometer erro em algum ponto. Tá? Sempre erros vão aparecer. Tá? Porque, de novo, né, o espírito aqui é você tentar fazer a aproximação. Quando você faz a aproximação, não necessariamente você vai obter o valor exato, né? Então você comete erro, né? E aqui é bom que, como a gente está usando interpolação, a gente viu na parte de interpolação, acho que é o que a gente viu na última aula, que a gente tinha fórmulas fechadas para o erro. A gente pode usar essas fórmulas para obter qual é o erro que a gente está cometendo aqui nas nossas aproximações. Então, ó, o erro que a gente comete, né, ou seja, substituir essa integral pelo valor obtido pela fórmula de Simpson, né, ou seja, por esse valor aqui, esse erro é igual a menos h sobre 5, né, h é o comprimento do intervalo, dividido por 90, multiplicado pela derivada quarta da f, calculado no ponto C. Que ponto C é esse? O ponto C é um ponto do intervalo AB. Tá? Então, esse ponto C do intervalo AB vem ali, de certa forma, vem ali do teorema do valor médio. Mas você tem aqui uma fórmula fechada para o erro. Então, você vê que primeiro, ele tem
é uma expressão assim que te dá... É uma expressão, assim, você pode pensar de uma forma teórica, porque lá a gente começou falando que a gente queria uma f só contínua. Aqui você vê que você, pelo menos, precisa que a função seja derivada até a quarta ordem. Tudo bem? Você precisa que seja derivada até a quarta ordem. Mas se você tem que a função é derivada até a quarta ordem, e... será que é só isso? Tá, acho que precisa só derivar até a quarta ordem. Então você tem essa expressão aqui. Essa de novo, é uma expressão assim, teórica, porque esse C aqui, no teorema sempre garante que ele existe esse C no intervalo AB, tá? Mas ele não fala especificamente qual que é. O uso dela aqui é interessante quando você sabe de alguma forma que a norma da derivada, o módulo, né? Desculpa, o módulo da derivada, ela é limitada. Por exemplo, suponha que você sabe que a f quarta de x é sempre menor ou igual a um dado m, qualquer que seja x pertencente a b. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo AB. Tá? Então, deixa eu escrever como corolário, que fica melhor. Escrever como corolário que é melhor. Então, qual que é o uso desse erro, né? Primeiro, ele tem implicações assim bem... O uso dele é bem teórico, mas um erro... Mas se você, de certa forma, quiser assim, fazer uma limitação do erro, se você sabe que a norma da derivada quarta é menor... Opa! A derivada quarta de x é sempre menor ou igual a um dado m, qualquer que seja x pertencente ao intervalo AB, então, vou colocar assim, um módulo do erro que você comete é sempre menor ou igual a h sobre 5 dividido por 90 multiplicado por m. Tudo bem? Tá? Então, esse é o corolário. Então, você tem a expressão da forma do erro ali fechada, mas, claro, fica um C aqui que você não conhece. Mas suponha que você saiba que a derivada quarta de x é menor ou igual a m. A derivada, o módulo da derivada é menor ou igual a m. Então, você consegue mostrar então, que você pode falar, né, que o erro que você comete ao fazer essa aproximação em módulo é menor ou igual a h elevado a 5 sobre 90 multiplicado por m. Então vamos só olhar aqui. Ó, esse primeiro aqui, você tinha a função que era... Deixa eu... Ó, você tinha essa função aqui, né? Lá do começo, na verdade. Tinha essa função aqui, tá? Você tem essa função, aí você queria calcular a integral dessa função nesse intervalo onde ela está definida. E aí, calcular a integral, lá do cálculo 1, a gente sabe que a gente quer encontrar a área essa área aqui vermelha, tudo bem? Em particular, nesse lado aqui ele é meio curvo, né? Então, a gente não dá para aplicar aquelas regrinhas da geometria, aquela geometria simples que a gente aprende no ensino médio, né? Porque, em particular, você tem uma área meio curva aqui. Para isso, justamente, você usa a integração de funções que a gente aprendeu no cálculo 1. Então, você quer essa área vermelha. No primeiro caso dos trapézios, o que você fazia? No trapézio simples, você aproximava essa área vermelha por um segmento de reta, né? Segmento de reta que, na verdade, ia dar origem a um trapézio. E aí, o que você fazia? Você aproximava aquele cálculo daquela área vermelha ali atrás pela área desse trapézio que está aqui em roxo. Roxo, lilás, não sei, essa cor aqui, né? Esse aqui é um roxo. Pela área desse roxo aqui, tudo bem? Claro, fez isso, você vai ter alguns erros aqui, né? Você vai cometer alguns erros que está aqui. Essa área que não está coberta é um erro que você está cometendo. Tá? Legal. Aí, o que a ideia do Simpson era? Você está aproximando aqui para uma reta, né? Que tal aproximar
por uma coisa do tipo parabólica, né? Ou seja, de grau menor ou igual a 2. Tá? Então, aqui tem grau menor ou igual a 1, né? Porque é uma reta. Que tal aproximar para uma coisa de grau menor ou igual a 2? Ou seja, uma parábola. O que será que acontece se a gente faz isso? Se a gente fizer isso, vai dar alguma coisa dessa forma. Ó. Agora, a área roxa, então, o que a gente queria calcular continua a mesma coisa, aquela área vermelha, só que o que você tem se você aproxima para um polinômio de grau um pouco maior, né, de grau menor ou igual a 2, ou seja, uma parábola, aí já fica assim, já fica essa área roxa. Aí vocês veem, comparando a primeira imagem, que é essa, comparando com essa, vocês veem que a área roxa agora está um pouco mais próxima do que a área da integral que a gente queria calcular? Por quê? O erro que a gente está cometendo agora é o seguinte, ó, é essa área vermelha que está aparecendo, tudo bem? Então aqui a gente está cometendo um erro por falta, né? Está faltando um pedacinho aqui. E aqui em cima, se vocês verem, está sobrando um pedacinho, né? A área roxa está ficando um pouco acima da área vermelha que a gente quer calcular. Então vai ter uma sobrinha aqui, né? Então, na verdade, você pode pensar que essa sobrinha aqui, você vai descontar aqui nessa falta que está fazendo aqui. Então, o erro que a gente está cometendo é pequeno. Se você compara usando a fórmula dos trapézios, tudo bem? Na hora dos trapézios, você tem toda essa área aqui, ó. Toda essa área que não é coberta, ele dá origem ao erro que a gente está cometendo, tudo bem? Agora, se você usa a regra de Simpson, você coloca uma parábola, você vê que agora essa sua curva azul, ela tem uma certa curvatura aqui agora, né? Que é característica de uma parábola do tipo x ao quadrado. Tá? Então, agora você está trocando por essa área desse roxo, e aí vocês veem, né, aqui graficamente, que o erro ficou menor. Você, ao invés de usar o trapézio simples, você usar a regra de Simpson simples. Tudo bem? Então é isso que a gente está fazendo aqui agora. Então vamos fazer um exemplo, né? Considere f de 0,1 em R dada por f de x igual a x ao cubo. E aí vamos fazer uma aproximação usando a regra de Simpson. O que a gente está fazendo? Então, f de x igual a x ao cubo, né? O intervalo 0,1. Então seria assim, né? Graficamente, o que a gente está fazendo? O intervalo é 0,1. 2 pedaços. Então é isso, né? A função x ao cubo, no intervalo 0, 1, então no 0 ela vale 0, no 1 ela vale 1, e se você plotar o gráfico dela, dá dessa forma aqui, tá? Essa é a função x ao cubo. O que a gente quer fazer? Na verdade, a gente até sabe qual que é o valor da integral, mas vamos lá. Vamos só usar o método de Simpson para a gente entender o que tá, como é que funciona o método. Essa é a função x ao cubo, né? Então, x ao cubo, ele por si só é um polinômio de grau 3. O que a gente está fazendo com o método de Simpson? A gente vai tentar aproximar a função cúbica para uma função de grau menor ou igual a 2. Tudo bem? Se você plota aqui o polinômio interpolador, que é o que vamos fazer, então vai dar essa área em azul aqui, tá vendo? Então, de novo, né, a função cúbica que a gente quer calcular a integral. Você aproxima para uma função de grau menor ou igual a 2, então você vai cometer erro, né? E essa função de grau menor ou igual a 2 é justamente essa que está aqui em azul. Tá? Então, assim, a gente vai cometer algum erro, né? Que você vê que aqui essa parte aqui, ó, que eu estou mostrando o mouse, está sobrando. Aqui, nessa parte vermelha aqui, está faltando, então, está faltando. E aqui em cima, essa parte azulzinha que está sobrando, está aparecendo aqui, entre essas duas curvas, também está sobrando. Então, você vai acabar cometendo erro. Tudo bem? Legal, mas como é que a gente faz isso? Então, o que você precisa? O que a gente precisa? A gente precisa o f de A, o f de B e o ponto do meio, né? Ó, o A é 0, né? Que é o primeiro ponto que deu o seu intervalo. O B é 1, tá? E o M, que é o ponto do meio, né?
Você tem o intervalo 0,1, o ponto do meio vai ser o ponto 0,5, né? Tudo bem? Aí quanto que vale o F de A? O F de A é 0. Quanto é que vale o F de B? F de B é 1, certo? Quanto é que vale o F de M? É igual a 1 sobre 2 elevado ao cubo, né? Que vai dar 1 sobre 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tudo bem? Ué. Tá legal? Então, qual que é a aproximação? Então, a integral da função de A a B de f de x dx vai ser aproximado. A gente olha lá, a expressão era h sobre 3 multiplicado por f de A mais 4 vezes f de M mais f de B. O h, quem é o h aqui? Quem é o h? Faltou o h aqui, né? O h é a distância, por exemplo, do ponto A até o ponto M, né? Que vai dar meio também. Tá? Porque você pegou o intervalo 1, 0 e colocou o ponto meio aqui, né? Que é 0,5. Então a distância daqui para cá é 0,5 e a distância daqui para cá é 0,5. Tá? Então o h aqui é 0,5. Então a nossa integral vai ficar 0,5, acho que é o cubo, né? Não, 0,5 dividido por 3 multiplicado por, aí o f de A é 0, mais 4 vezes f de M, f de M é 1/8, mais o f de B é 1. Isso aqui vai ser igual, então, a 0,5 sobre 3. Aqui vai dar 4 dividido, dá 4. Aqui dá 3 sobre 2, né? Então vai dar 1,5. Não, 0,5. 0,5 sobre 2, que é igual a 1/4, né? Tudo bem? Então, usando a regra de Simpson, deu que a integral de AB de f de dx deu 1/4. Tudo bem? Então, a nossa aproximação é integral de AB de f de x dx é aproximadamente 1/4. Tudo bem? Então, essa aqui, ó, vamos só para... A regra de Simpson simples deu 1/4. Tudo bem? Isso que a gente acabou de calcular. Aí, se você pensar, como é que ficaria a regra dos trapézios aqui, tá? Nesse mesmo exemplo aqui, ó, como é que seria a regra dos trapézios? Então, a regra dos trapézios era simples, né? A regra dos trapézios... A regra dos trapézios ia falar que a integral de AB de f de x dx é igual à área do trapézio, né? Que seria o quê? Seria o comprimento do intervalo, né? Que seria 1, multiplicado pelo f de A, que é 0, mais f de B, e aí tudo dividido por 2, né? Então aqui daria meio, né? Tá? Então a regra dos trapézios dá meio. Então simples dá isso daqui, a dos trapézios dá meio. Tudo bem?
Legal. Agora vamos... Vocês veem aqui que eu escolhi a função ft é igual a x ao cubo, né? X ao cubo, apesar de a gente estar usando o método numérico para entregar o x ao cubo, mas o x ao cubo, ele é, de novo, né? Um polinômio, ele é fácil de entregar. Só para uma verificação, vamos ver quanto é que realmente dá essa integral. Então, a integral de AB de f de x dx é igual à integral de 0 a 1 de x ao cubo dx, né? Que é igual a x à quarta sobre 4, calculado no ponto 0,1, que é igual a... Nossa, deu 1 quarto. Nossa, que legal. Na verdade, agora eu fiquei um pouco... Bom, a integral da função dá... O valor exato da função dá 1 quarto. Se eu não cometi nenhum erro aqui, x a quarto sobre 4, 0,1, dá 1 quarto. Beleza. Mas a regra de simples deu exatamente o valor 1 quarto. Deixa eu ver. Integral de AB de f de dx é igual a 0,5 dividido por 3, mais f de A. F de A dá 0, mais 4 vezes f do ponto meio, né? Mais f de B. Então aqui vai dar 0,5,3. Aqui 4 dividido por 8 vai dar meio, né? Vai dar meio mais 1, meio mais 1, vai dar 1,5, que é igual a 3 sobre 2, né? 3 sobre 2, aí, então fica 0,5 sobre 3 multiplicado por 3 sobre 2, você corta o 3 aqui, vai ficar 0,5 sobre 2, que é igual a 1 quarto. Então, a integral de AB de f de dx ficou aproximadamente igual a 1 quarto. Tá? Na verdade, eu estou impressionado que deu exatamente a regra de simples deu exatamente o valor da integral. No gráfico aqui não parece tanto assim, né? Tá. Bom, dê uma checada aqui para ver se as nossas contas aqui estão certas. Acho que tá, né? É simples aqui, né? Então acho que tá certo. Mas vocês dêem uma dupla checada para ver se tá certo. Porque eu queria mostrar isso, né? Aqui deu muito bom, na verdade. Mas você vê que a regra, a regra dos trapézios, né? Como é um método mais simples, ele deu como valor o resultado meio, sendo que o valor exato da integral é 1 quarto. Tá? E a regra de Simpson deu um resultado bem mais próximo. Na verdade, deu igual. Tudo bem? Então, vocês veem aqui que se as contas... Mesmo se as contas não tiverem certo, provavelmente esse regra de Simpson aqui vai chegar no valor bem mais próximo do 1 quarto. Tá? Então, aqui para mostrar que, de fato, a regra a regra de Simpson dá uma boa melhorada em relação à regra dos trapézios. Tá? Uma possível explicação é assim, né? Que essa área que está sobrando aqui, né? Ela corrige essa área que está em excesso aqui e ainda sobra para cobrir essa parte que está aqui. Tá? Por isso que as integrais acabam dando o mesmo valor. Tá? Tá, mas dá uma verificada, porque pelo fato de ter dado igualzinho, eu fico um pouco meio... verificar. Tá? Professor, o seu microfone está no mudo. Tá, obrigado. Desculpa. Não
sei se eu vou falar, mas depois vocês dão uma verificada para ver se essas continhas aqui estão certas. Tá? O que a gente vai falar agora é assim. Até, eu acho que eu não comentei. O que a gente viu até comentei, mas estava no mudo, né? O que a gente fez até agora foi o chamado de regra de Simpson simples, tá? Então, na lista de exercício, na prova, em qualquer lugar, falar alguma coisa do tipo, aplique a regra de Simpson simples. Aí é sempre isso, né? Você pega o intervalo AB, então você vai pegar o ponto A, ponto B e o ponto do meio, tudo bem? E aí aplica aquela regra de Simpson que a gente viu até o momento, tá? Então essa é a regra de Simpson simples. O que a gente vai fazer aqui, que é assim de forma bem natural, que é o seguinte, lá na regra dos trapézios, a gente tinha lá a função lá, tal. Aí você tinha a regra de trapézios que você usava o intervalo inteiro. Mas depois a gente refinou um pouco a ideia e fez o seguinte, né? Pegou vários subintervalos. Nossa, tá tudo torto aqui, né? Mas entendo que são intervalos aqui, são valores da função. Mas na regra do trapézio a gente pegou vários intervalos e aplicou o trapézio em cada um deles, tá? A gente colocou um trapézio aqui, um trapézio aqui, um trapézio aqui. Tá? Ou seja, a gente repetiu aquela ideia, a ideia simples do trapézio, a gente repetiu N vezes. Porque a gente viu, né? Eu lembro que a gente até plotou uns gráficos que aí a aproximação ficava cada vez melhor. A gente já viu que a regra de Simpson, comparado com a regra dos trapézios simples, ela é melhor, tudo bem? Faz uma aproximação melhor da integral. Quando a gente estava usando trapézio, a gente fez essa parte repetida, ele melhorava ainda mais a regra dos trapézios simples. Aí o que a gente vai fazer, né? Eu acho que uma coisa natural vamos aplicar a regra de Simpson em intervalos, em subintervalos do nosso intervalo principal. Tudo bem? Tá, então isso que vamos fazer, que é chamado de regra de Simpson repetida. Tudo bem? Mas a ideia é essa, né? Você divide o intervalo em vários pedacinhos e, de certa forma, você aplica a regra de Simpson em cada um desses seus pedacinhos. E aí, no final, você soma tudo para obter uma aproximação do valor da integral. Tá? Tanto essa regra de Simpson repetida quanto a do trapézio repetida sempre parte daquele princípio, né, que você tem a integral de AB, uma função, sempre pode quebrar ele como uma integral de, sei lá, de A até C, de f de x dx, mais integral de C a B de f de x dx, né? Onde C é um número que está entre os seus pontos A e B. Tudo bem? Então tanto dos trapézios repetidos como simples repetido, a ideia é mais ou menos essa, tá? Você tem que fazer a integral de uma função no intervalo inteiro AB, você pode quebrar, né? Fazer primeiro a integral da função do ponto A até o ponto C, depois você fazer a integral do ponto C até o ponto B. Depois fazer a soma. Tá? Então, a ideia de fazer essas repetições desses métodos que a gente tem vem desse conceito aqui de integração, que a gente pode quebrar o intervalo em partes. Depois para obter a integral que a gente quer, a gente só soma os pedacinhos. Então, o que a gente faz? Pega lá, então, uma sequência de pontos. Então, o primeiro ponto x0 vai ser o A, depois você vai pegar um ponto x1, depois você vai pegar um ponto x2, aí você vai pegar até o ponto xn, onde o último ponto que você escolher vai ser o B. Tá? Eles são pontos do intervalo AB, e aí você pega esses pontos de tal forma que eles sejam igualmente espaçados. Tá? Então, aqui vai ter o A, aqui vai ter o x1, aqui vai ter o x2, aqui assim por diante, mas aí você pega de tal forma que isso aqui sempre vai ter distância h, entre eles sempre tem distância h, tudo bem? Então a distância, o comprimento de cada um desses subintervalos aqui, ó, é sempre h. Tá? Sempre h. Uma outra coisa importante é que quem tem que ser esse n que está aqui
esse n tem que ser par, tudo bem? Tá? Por que lá nos trapézios não tinha nenhuma exigência da quantidade de pontos e aqui na regra de Simpson eu preciso de n par? Por quê? Porque nesse caso, para você aplicar a regra de Simpson, a gente está fazendo um polinômio de grau 2, tá? Polinômio de grau 2. Como é um polinômio de grau 2, a quantidade de pontos que você tem que pegar toda vez que você for fazer uma iteração tem que ser 3, né? Tá? Porque lembra, no começo a gente fez um A, um M e um B. Então você precisa de 3 pontos, tudo bem? Como você precisa de 3 pontos, então você precisa que esse N aqui, né? Que esse N seja um número par, tá? Você sempre tem que pegar de certa forma, você tem que pegar de 3 em 3. Então você pegou esses pontos, então com N par, né? Igualmente espaçado, estou chamando H essa distância de cada um dos termos. Aí como é que fica a nossa fórmula de Simpson repetida? Então o que você faz, né? Você pegou o seu intervalo lá. Você vai fazer assim, ó, tá? Eu vou, antes de colocar essa fórmula, o que você fez foi o seguinte. Então você tem o seu intervalo aqui. Você tem o seu intervalo A, B. Tudo bem? Então o que você fez? Você quebrou isso aqui em vários pedacinhos de tamanhos iguais. Tá? Você quebrou isso aqui em vários pedacinhos. A, x1, x2, x3, aqui e aqui por diante, tá? x4, x5, x6, tudo bem? Aí o que você fez? Como é que a gente deduz essa forma de Simpson repetida N vezes? Lembra, para você aplicar uma fórmula de Simpson, a Simpson, você precisava de quê? De 3 pontos, certo? Você precisava de 3 pontos. Então o que você vai fazer é assim. Você tem lá a sua função lá, ela está fazendo alguma coisa, cadê? Aqui, né? Ela faz alguma coisa assim. Tá. Opa, isso aqui não é nenhuma função. O que você faz? Ó? Você vai ter a sua função, faz alguma coisa lá, seja lá o que for. Aí o que você faz? Para usar essa regra de simples repetida. Você pegou seus pontos, certo? Na forma do trapézio, você pegava então, você calculava a integral do A até o x1, tudo bem? Depois do x1 ao x2. Aqui só tem uma sutileza que é o seguinte. Lembra, para você aplicar a regra de Simpson, você precisava de quantos pontos? 3. Tá? 3 pontos. Então, aqui o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. Em vez de pegar o ponto, o intervalo só o AX1, você pega o intervalo AX2. Tá? Então, primeiro você vai aplicar a regra de Simpson. Você aplica a regra de Simpson aqui. Tudo bem? Por que você não pegou o A até o X1? Porque lembra, você precisa de 3 pontos, né? Então, para facilitar aqui, para facilitar, a gente pega do A ao X2, tudo bem? Então, quem é o X1, então, vai fazer o papel de quem? Vai fazer o papel do ponto que está no meio do intervalo, tudo bem? Então, ó, você vai aplicar a regra de Simpson aqui, tá? Então, aqui seria o X, deixa eu só, para ficar mais claro. Então, aqui seria o X4, né? Aí aqui seria outros pontos, tá? Os outros pontos xn. Então, você aplica a regra de Simpson aqui, no intervalo que vai do A ao x2, tá? Por isso que a gente falou lá que o n tinha que ser par. Aí depois, o que você vai fazer? Você não vai aplicar entre o x1 e x2, ou entre o x1 e x3. Você aplica entre o x2 e x... Opa. Você vai aplicar entre o x2 e x4. Tudo bem? Então, você aplica a regra de Simpson aqui, entre o x2 e o x4. Por quê? Porque você vai ter o x2, você vai ter o x4, e o x3 vai fazer aquele papel do elemento que ficava no meio. Tudo bem? Tá, e assim por diante.
Tudo bem? Tá? Então, por isso que eu precisei precisei que o xn aqui, ó, o B é o xn, né? Por isso que eu precisei dele par, tá? Porque você sempre considera intervalo de pares em pares. Tudo bem? Porque os pontos que são ímpares, né, que são esses caras que estão aqui, ó, eles sempre vão fazer o papel de meio de algum intervalo. Tudo bem? Então, assim, regra de Simpson repetida. Você dividir seu intervalo lá no número par de pontos, né? Xn, onde o n é par. E aí você aplicou a regra de Simpson em cada um desses blocos, pegando de 3 em 3 pontos. Então pegou esses 3, aí depois pegou esses 3, depois pegou esses 3. Tá? Aí você aplica a regra de Simpson em cada um desses pedacinhos. Tá? Tudo bem? Então, assim, essa é a regra... Então, essa é a regra de Simpson repetida N vezes. Tá? A ideia é essa. Só que, de novo, né, se você quer uma expressão fechada, como é que ficaria? Né? Uma expressão fechada para esse cálculo seria assim. Então, a integral de AB de fx dx, né, vai ficar o h sobre 3, né, que isso aí já vem da forma de simples. Aí, primeira parcela é assim. Você vai somar o f de A mais o f de B. Okay? Então, ponto inicial do intervalo, ponto final do intervalo, você calcula f em cada um desses pontos e soma. Aí, depois, vai fazer o seguinte. Ó. Depois, você vai fazer 4 vezes. Aí, você vai abrir aqui um colchete. Né? Deixa eu aumentar aqui. Ó, então, se eu fazer 4 vezes, abre o colchete, f de x1 mais f de x3 mais f de xn menos 1. Quem está aqui, ó, nesse colchete que está sendo multiplicado por 4? São os elementos de índice ímpar. Tudo bem? Então, todo mundo que tem índice ímpar, você multiplica por 4. Tudo bem? Você multiplica por 4 e soma todo mundo. Depois, você vai multiplicar por 2, todo mundo, a soma dos elementos que tem índice par. Tudo bem? Então, o f de x2, o f de x4, o f de xn, você multiplica todo mundo por 2. Tudo bem? Então, esse aqui é a regra de Simpson repetida N vezes. Tá? Então, você faz H sobre 3, depois o ponto inicial e o ponto final você só faz o f de A mais o f de B, mas todo mundo que tem índice ímpar, você multiplica por 4. Todo mundo que tem índice par, você soma por 2, depois você só faz a somatória de todos esses elementos. Tudo bem? Então, essa aqui é a fórmula de Simpson repetida N vezes. Tá? E, de novo, né, a gente consegue uma expressão para o erro. Então, o erro nesse caso aqui vai ser igual a esse M aqui, na verdade, é o N. Tá? Então, o erro vai ser menos somatório de K igual a 1 até o N sobre 2. Né? Então, de novo, o N aqui é par. Então, N sobre 2 de H elevado à quinta sobre 90 multiplicado pela derivada de F no ponto K, derivada à quarta da F, calculado no CK, onde o CK vai pertencer ao intervalo, acho que é o X2K, ao X2K mais 1. Tudo bem? Então, de novo, aqui essa expressão, por enquanto, ela fica... É só uma expressão teórica, né? Porque você não sabe, de fato, quem é esse ponto C de K. Mas vale uma coisa parecida com aquele colorado. Se você sabe que a derivada quarta no intervalo é limitada, então você pode usar esse limitante como uma aproximação para essa derivada quarta aqui, e aí você consegue um limitante superior para o seu erro. Tudo bem? Tá? Então, vamos fazer só um exemplo, que é um exemplo parecido com o que a gente tinha, né? Que era o f de x igual a x ao cubo, e você faz o intervalo... Fazer o intervalo 0, 1. Tá? Vamos fazer a integral dessa função de novo. Só que vamos usar uns pontos a mais, né? Então, vamos fazer assim. Preciso de...
Vamos pegar o n igual a 4 pontos. Então, eu vou ter o 0. Aí eu vou ter o ponto 1. Quero 4 pontos, então eu vou ter 5 pontos, né? N igual a 4, então eu vou ter 5 pontos, na verdade. Então, 1 dividido por... vamos fazer assim. Então tá, vamos fazer assim. Vamos fazer repetido com n igual a 4. Então, se o n é igual a 4, a nossa contagem começa sempre do zero, né? Então, por isso que eu vou ter 5 pontos, na verdade. Tá? Então, a gente vai precisar dividir assim em 5 pontos. Como é que você vai passar esses pontos, né? Você sabe que o comprimento do intervalo aqui é 0,1. Então, o h é sempre assim, vai ser sempre o b menos a dividido por esse n mais 1 aí, né? Então, aqui vai ser 1 dividido por 5, que vai dar 0,2. Tá? Então, o h é 0,2. Então, como é que você faz esse intervalo? Então, vai ser assim, vai ser o 0, depois vai ser o 0,2, depois o 0,4, depois o 0,6, depois o 0,8 e por final 1. Tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não, tá errado. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não, peraí. Aqui então tem que ser... Isso aqui tá certo, que eu quero pegar esse pedaço aqui e esse pedaço. Porque, como que a gente tem que pensar aqui, né? Lembra que no método de Simpson, a gente tem que pegar sempre 3 pontos. Então, seria esse pedaço aqui, depois esse pedaço aqui. Tá? Porque com 4 pontos... Eu tô pensando, porque com 4 pontos não daria, né? Porque você precisa de 3, se você tem 3, você vai usar 3 pontos, vai ficar sobrando 1, né? Então aqui você tem que começar, deixa eu ver aqui. Porque aqui no caso N é 5. Estranho. Não, essa divisão tudo bem, né? Porque você faz o 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1. Porque a ideia, então, do simples, você vai usar essa parte aqui para fazer uma regra de Simpson simples, e isso aqui você faz outra parte. Então, esse aqui vai ser o x0, x1, x2, x3, x4 e x5. É isso que está errado, né? Então, o 5 tinha que ser, na verdade, um número par.
Ah, não, peraí. Na verdade, aqui seria assim. Seria esse com esse. Depois esse com esse, né? E por isso tá faltando um pedaço. Peraí, então se o N for igual a 4... Se o N fosse igual a 4 e aqui fosse dividido por N... Então aqui daria 0,25, deixa eu ver, aqui seria 0, 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Eu vou usar esse. Ah, tá certo. Pera aí, então vamos lá. Então, N, eu quero que o N seja igual a 4. Então tudo bem, vou ter 5 pontos. Aí para dividir eu faço H igual a B menos A dividido por N. Então aqui vai dar 1 dividido por 4, que dá 0,25. Aí os pontos são assim, é o 0, né, que é o primeiro ponto do intervalo. Aí depois se soma 0,25, depois se soma 0,5, depois se soma 0,75 e aí pro final 1. Que agora sim, né, aqui vai ter x0, x1, x2, x3 e aí sim, x4, né, que é o último ponto. E aí você tem 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora sim. Faz sentido, porque agora você vai fazer a regra de simples, ele pega isso, ele faz isso, aí depois ele faz isso, né? Tá? Então uma regra de simples aqui, depois aqui. Tudo bem, então só para dei uma viajada aqui, mas então suponha que você quer fazer essa regra repetida com n igual a 4. Então se é n igual a 4, você vai ter 5 pontos, tá? Porque 4, lembra, é o último índice do elemento que vai ficar no final. Mas a gente começa a contagem com 0, né? Então por isso que são 5 pontos. Então, n igual a 4. Aí você vai primeiro pegar quem é o h. O h você vai fazer o b menos a dividido pelo seu n, que você quer calcular. B menos a aqui dá 1 e o n aqui é igual a 4. Então dá 0,25. Aí para achar os pontos você vai fazer assim. x0 vai ser o 0, né, que é o primeiro ponto aqui do intervalo. Aí depois você vai somando cada ponto esse 0,25, que é o h. Então vai dar 0 mais 0,25 vai dar 0,25. 0,25 mais 0,25 vai dar 0,5. 0,5 mais 0,25 vai dar 0,75. E aí 0,75 mais 0,25 vai dar o seu ponto final, que é 1. Tudo bem? Legal. Então agora para facilitar, então a gente faz isso aqui numa forma de... Esse são x, né? Aí você vai... Opa. Esse aqui são os seus x. Agora você vai fazer o f de x. Tá? Legal? Então vamos lá. O f de 0, função x ao cubo, né? Então f de 0 é 0. F de 0,25 é igual a f de 1 quarto. Então vai ficar 1 sobre 4 vezes 4, 16. 1 sobre 64, né? Aqui é o f de meio, né? F de 1 sobre 2. Como a função é x ao cubo, então vai dar 2, 4, 1 oitavo. Aqui é o que é o 3 sobre 2, né? Isso. Não, 2 terços. Não, que diabo. Eu vou colocar 0 vezes 0,75 vezes 0,75. Nossa, que horrível. É meio mais 3 quartos, né? 3 quartos. 3 quartos, 3 quartos, 3 quartos, 3... 27 sobre 4 vezes 4, 64. Tá?
Então, só estou fazendo x ao cubo, tá? Então, é 0,75 ao cubo, e aqui vai dar 1. Tá? Legal. E aí, como é que era a regra de Simpson? Para n igual a 4, né? Então, era assim. Então, a integral dessa função de 0 a 1 de f de x dx ia ser aproximadamente, era o h sobre 3. Então, h é 0,25. Então, é 0,25 sobre 3. Aí, como é que era a regra de Simpson? Primeiro, você vai pegar os pontos f de A, que é o f de 0, mais... Isso, 3 quartos, agora aqui. O f de 0, que é 0, mais o f de 1, que é 1. Então, aqui vai dar 1. Tudo bem? Mais 4 vezes os f dos elementos que tem índice ímpar. Então, vai ser o f de x1, que é igual a 1,64. Tudo bem? Então, 4 vezes os elementos que têm índice ímpar. Então, f de x1, que é 64, e o f de x3, que é igual a 27 sobre 64. Tudo bem? Aí, por final, 2 vezes os elementos que tinham índice par. Então, vai ser o f de x2. Só tem o f de x2, né? Tudo bem? Ficou claro? Assim, ó, você vai considerar quem tem os índices ímpares e pares, mas só para os caras que estão aqui no meio, tá? O primeiro ponto e o segundo ponto, você descarta eles. Porque o primeiro ponto e o segundo ponto, você colocou aqui já, tá? Então, eles você descarta. Então, você só tem que considerar essa coisa do índice negativo positivo só por esses caras que estão aqui, ó. Tudo bem? Entre o ponto inicial e o ponto final. Tudo bem? Ponto inicial e final você vai colocar aqui, ó. Vai ser o f de A mais o f de B. Você já colocou eles. Que é o x0 e o x4. Aí, essa questão de olhar quem é par e quem é ímpar, você só olha quem está aqui no meio. Tudo bem? Então, ímpar, você vai ter o x1 e o x3, que estão aqui, ó, no meio. Então, vai ser 4 vezes a soma deles. Então, é 4 vezes 1 sobre 64 mais 27 sobre 64. Depois, você coloca 2 vezes os caras que são pares que estão aqui no meio. Tá? Nesse caso, só vai ter um que vai ser o x2. Então, vai ficar 2 vezes o f de x2, que é 1/8. Tá? Então, isso aqui vai dar... Aqui vai ser 1 sobre 12, né? Ser 1 mais 28 sobre 16, né? Mais 1/4. Então, isso aqui vai ser aproximadamente 1 sobre 12. Sei lá, daria 20, 48... Bom, sei lá, tem que simplificar isso aqui, dá 3 vezes 16. Simplificação tá mais... Bom, depois vocês... 12 com 4 vezes... Aqui dá 4, né? 4 sobre 16 é 4 sobre 16 que dá 1/4. Opa.
Então, aqui dá 4 sobre 16, aqui é mais fácil, 4 sobre 16, que dá 1/4, né? Tá bom, então essa aqui seria a regra de Simpson repetida para n igual a 4 vezes da integral de x ao cubo. Bom, é isso. Então, aqui a gente fez o exemplo inteiro, né, de como é que a gente aplicaria essa regra de Simpsons. Então, aqui era só um exemplo, né, de como você aplicaria então a regra de Simpson repetida para n igual a 4, tá? Então você fez, então n igual a 4, o que acabou fazendo? Você fez 2 repetições, né? Você fez para esse bloco aqui, depois você fez para esse bloco aqui, tá? Então você fez a regra de simples repetida 2 vezes. Tá? X4 não coloca. Então, X4 não coloca. É assim, funciona assim. O ponto x0, né, que é o ponto inicial do intervalo, e o x4, que é o final, eles são tratados separados, de forma separada. Aqui ele vai fazer o h sobre 3, aí você vai fazer aqui, esse 1, na verdade, é o f de A mais o f de B. Ou seja, ele é o f de x0 mais o f de x4. Tudo bem? Então, o f de x4 ele entrou aqui, ó, na primeira parte. Que é aquela parte que não é multiplicado por ninguém. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Tá? Então, ele entra nessa primeira parte, né? O f de A mais f de B. Tá? Então, o B, na verdade, lá no nosso exemplo, é o x4. Então, nesse caso, assim, os pontos extremos do intervalo, no caso o A e o B, você calcula o f de A e o f de B e você soma. Aí depois essa questão de quem é par e quem é ímpar e quem é par, você só considera nos elementos que estão no meio. Então, vai do x1 até o xn-1, tudo bem? É isso aqui, acho que tá... Será que isso aqui vai? Eu acho que o xn não vai. Deixa eu dar uma secada aqui. Não, Leandro, é importante você perguntar que realmente, aqui tá errado, tá? Aqui ele não vai até o... Aqui, ó. Porque pela forma, assim, ele teria que ir até o x4, mas ele não vai não, tá? Ele vai só até o x... que vai até o f de x n menos 1 aqui é menos 2, tá? Tudo bem? Aqui não tem esse cara aqui, não. Pelo jeito que estava escrito, ele iria, né? Mas ele não vai, não. Ele vai... Porque até fica mais fácil, né? Você pega o ponto... Aqui, na verdade, você pode até escrever como o f de x0 mais o f de xn, né? Aí depois o que você vai considerar? Você só considera essa contagem entre o x1 até o xn menos 1, tá? Você faz essa coisa de quem é par e quem é ímpar só entre o x1 e o xn menos 1. Então aqui, em particular, não tinha o xn, tá? Só vai até o xn menos 2 nessa sominha aqui, tá? Tá? Porque a regra fica mais fácil, né? Então você sempre pega o ponto inicial do intervalo, o ponto final, aí você só soma eles. Aí esse critério de quem é ímpar, quem é par, você só aplica quem está entre o x1 até o xn menos 1. Tudo bem? Então aqui tem uma correçãozinha para fazer. Ó. Tá, aqui também, ó. Aqui tá
que é que é x n menos 2. Tá? Tudo bem? Bom, é isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Vou interromper a gravação.